Quem está feliz com Jesus aí, diga amém. Amém. Aleluia. Sejam muito bem-vindos a mais um culto na presença do Senhor. Nós louvamos a Deus por mais esta oportunidade que Ele nos dá de estarmos aqui juntos na presença do Senhor. Eu queria ler com vocês a palavra do Senhor agora em Eclesiastes, capítulo 3. Glória a Deus, Eclesiastes, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 8. Eclesiastes, livro de Salomão, capítulo 3, versículos 1 a 8, que diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Amém? Glória a Deus. Aproveitando o ensejo dos primeiros dias do ano, eu queria falar nessa noite sobre 3 palavras: tempo, propósito e atitude. Vamos dizer todos juntos? Tempo, propósito e atitude. De novo, tempo, propósito e atitude. Quando você junta essas 3 coisas, você chega à realização. Para realizar alguma coisa, você precisa de tempo, propósito e atitude. Então eu queria convidá-los nesta noite a uma reflexão sobre estas 3 palavras. Nós vimos aí em Eclesiastes capítulo 3 que existe um tempo para todo propósito. E o contrário também é verdade. Existe um propósito para todo tempo. E o nosso problema muitas vezes é que nós costumamos errar essa relação entre tempo e propósito. E depois nós reclamamos lá na frente porque deu tudo errado. Então, existe um tempo de semear e existe um tempo de colher. Mas o que acontece às vezes? No tempo de semear, você quer colher. No tempo de colher, você quer dormir. Aí fica difícil, né? Fica complicado. E aí a pessoa vai reclamar de Deus, reclamar dos pais, reclamar da sorte, reclamar do governo. Não é verdade? Mas precisamos compreender a relação entre essas palavras e precisamos, com a graça de Deus, acertar nesta relação entre o tempo, o propósito e a atitude. Então, em primeiro lugar, falarei um pouquinho sobre o tempo. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer assim: eu não tenho tempo? Ou quem sabe você mesmo já falou: eu não tenho tempo. É uma mentira. É mentira. Porque se existe uma coisa que todos nós temos, é tempo. É tempo. Você tem tempo. Você pode não ter tempo para determinadas coisas, porque você já investiu o seu tempo em outra coisa. Mas dizer que você não tem tempo, não é verdade. E o tempo é uma riqueza que nós temos. Precisamos valorizar isso. Valorizar.
quão valioso é o tempo que Deus nos deu. Mas nós muitas vezes não vemos assim. Você que é jovem, então, que preciosidade você tem, que é o seu tempo. Quando nós pensamos em recursos para fazermos tantas coisas, nós costumamos pensar em dinheiro, não é verdade? Mas o tempo é um dos principais recursos que nós temos. Porque você pode ter tudo, você pode ter todos os recursos financeiros, mas se você não tiver tempo, você não tem nada. Imagine uma pessoa no leito de uma UTI, e esta pessoa é rica, esta pessoa tem uma fortuna no banco, mas ela está vivendo ali os seus últimos dias de vida. Qual é o valor desse dinheiro para essa pessoa? Hein? Nada. Porque o tempo vale muito mais. Então, valorize o seu tempo. Valorize o seu tempo. Jovem, valorize o seu tempo. Adulto, criança, velho, valorize o seu tempo. Porque o seu tempo é um dos seus bens mais preciosos. Portanto, aproveite bem o tempo que você tem. Porque o seu tempo é a sua vida. Não é verdade? Olha, agora você vai pensar de uma outra maneira. Vai ter uma outra noção de valor. O tempo que você tem é a sua vida. Então valorize. Nós devemos tomar cuidado com os ladrões do tempo. Parece até nome de filme, né? De ficção científica. Os ladrões do tempo. Mas não. Os ladrões do tempo é tudo aquilo que rouba o seu tempo, que toma o seu tempo. E hoje em dia o que mais temos são ladrões do tempo. Quantas vezes a televisão rouba o nosso tempo, não é isso? A internet rouba o nosso tempo. O lazer, a diversão, não é isso? Essas coisas podem roubar o nosso tempo. Eu não estou dizendo que nós não podemos nos divertir ou usar a internet, etc. Mas precisamos tomar cuidado, porque essas coisas podem roubar um tempo precioso que nós poderíamos estar fazendo algo importante. Então, você pode usar a internet, mas não deixe de fazer o que é mais importante. Quantas vezes você não tem tempo para ler a Bíblia? Mas por que não tem tempo para ler a Bíblia? Porque o seu tempo está sendo roubado com muitas outras coisas. Então, eu queria mostrar para vocês um exemplo de boa administração do tempo. Em Gênesis capítulo 1, nós não vamos ler porque vocês conhecem bem esse texto, não é verdade? Em Gênesis capítulo 1, nós temos a criação. Nós temos ali um exemplo de como aproveitar bem a semana. Não é isso? Como aproveitar bem a semana. Aquela deve ter sido a semana mais bem aproveitada de todos os tempos. Deus está ali dia após dia criando alguma coisa. E Ele criou tudo ali em 6 dias. E no 7º Ele descansou. Então nós temos um exemplo de administração do tempo. O Senhor poderia ter chegado ali. Aqui poderia estar escrito assim. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, e disse Deus: haja tudo, e houve tudo. Não, nada disso. Ele foi criando dia após dia. Um dia ele fez uma coisa, outro dia ele fez outra coisa, outro dia ele fez outra coisa. Ele poderia ter feito tudo de uma só vez, mas ele estava nos ensinando o quê? A administração do tempo. Ele estava nos ensinando a dividir um propósito em etapas. Ele estava nos ensinando a estabelecer metas. Então, uma forma de administrar é você dividir aquilo que você precisa fazer ao longo do tempo. Não querer que tudo aconteça de uma vez. Algumas pessoas começam a namorar, já querem casar, daí a 2 meses. Misericórdia. Não é assim. Vamos devagar. Mas não precisa ser tão devagar
ao ponto de ficar namorando 20 anos, né? Revelação ou como é que é esse negócio? Não. Olha só. Agora, não basta ter tempo, você precisa ter um propósito. Propósito. Porque se você não tiver um propósito, o tempo passa e nada acontece. Então é o problema de alguns namoros, já que a gente estava falando sobre isso. O problema de alguns namoros, às vezes não tem propósito algum. Então, precisamos ter um propósito. Por quê? Porque o tempo por si mesmo não resolve os problemas. O tempo por si mesmo não atinge objetivos. Você precisa de um propósito. Eu lembro que o pastor Márcio contou uma ilustração uma vez. E isso já faz algumas décadas. Mas ele disse assim, olha, se você estiver com a pia cheia de vasilhas sujas, não espere que o tempo vá resolver isso. O tempo não vai lavar as vasilhas. Você pode dizer assim, deixa que com o tempo isso se resolve. Não se resolve. Você precisa ter um propósito. O tempo não resolve as coisas por si mesmo. Você precisa ter um propósito na sua vida. Você não pode ser igual aquele rapaz aquele hino que diz assim, deixa a vida me levar. Vida leva eu, vocês conhecem? Quem conhece esse hino? Deixa eu ver. Tá vendo? Tem alguns irmãos que conhecem. Mas tem gente que é assim. Não, deixa a vida me levar. Não, nós não somos assim. Você não está aqui para ser levado pela vida. Você está aqui para ser dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Pedimos ao Senhor que Ele nos dê consciência de propósito. Precisamos ter objetivos. Uma pessoa com propósito é como um navio que ele tem um motor ligado e ele vai numa direção determinada. Agora, a pessoa sem propósito é como aquele navio que não tem motor ou está desligado e ele está à deriva. Sabe como que é isso? Ele vai sendo levado, ele vai para cá, daqui a pouco ele está voltando, daqui a pouco ele já vai para o outro lado, para onde a onda vai, ele vai. Tem gente que é assim, não é? Para onde a onda vai, ele vai também. E sabe o que pode acontecer? Primeiro, esse navio não vai chegar a lugar nenhum, e ele pode ser jogado contra os rochedos. Ele pode se arrebentar todo. Então a nossa vida precisa ter propósito. Não podemos viver à deriva. Não podemos. Mas que propósito seria esse? É claro que no ano novo, muitos estabeleceram seus alvos. Colocaram ali alvos financeiros, materiais, físicos, espirituais, familiares e etc. Mas eu quero destacar, sobretudo, o propósito de Deus para as nossas vidas. Você pode ter propósitos em diversas áreas, mas nós precisamos saber o propósito de Deus para as nossas vidas. Nós precisamos fazer como Paulo, quando ele caiu ali no caminho de Damasco, a primeira coisa que ele disse foi: Senhor, que queres que eu faça? Que queres que eu faça? A primeira oração ali do apóstolo Paulo, convertido. Senhor, que queres que eu faça? Senhor, que queres que eu faça? Vamos fazer essa oração juntos? Vamos dizer: Senhor, que queres que eu faça? Que o Senhor te revele, que o Senhor fale ao seu coração. Qual é o propósito de Deus para nós? Qual é o propósito que Ele tem na sua vida? Em termos espirituais, em termos de ministério, o propósito, ele está relacionado ao dom que Ele te deu. O propósito está relacionado ao dom. Se você tem habilidade para fazer alguma coisa na obra do Senhor, o propósito está relacionado a esta habilidade.
Eu gosto de usar a abelha como exemplo. Se Deus deu à abelha a capacidade de fazer mel, o que será que Deus quer que a abelha faça? Não é difícil saber. Então, de acordo com a capacidade que Ele te deu, o talento que Ele te deu, o dom que Ele te deu, aí está o propósito de Deus para a sua vida. Mas algo interessante na vida da abelha, sabe o que é? É que a abelha, ela vive de acordo com o propósito de Deus. Deus queria que a abelha fizesse mel e a abelha está fazendo mel. E se alguém reconhecer o trabalho da abelha, ela continuará fazendo mel. Se ninguém reconhecer, ela continuará fazendo mel. Não é isso? Se o mel for muito valorizado, a abelha vai fazer mel. Se o mel estiver desvalorizado, ela vai dizer assim, eu acho que eu vou parar. É assim? Não, ela vai continuar fazendo mel. Se o preço do mel estiver alto, a abelha produz mel. Se o preço cair, a abelha produz mel. Você não vai ver uma abelha desanimada. Você não vai ver uma abelha que desistiu de fazer mel. E assim devemos ser nós, no propósito que o Senhor nos colocou, na missão que Ele nos confiou. Se formos reconhecidos, faremos. Se não formos, continuaremos fazendo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se formos valorizados, faremos. Se não formos, continuaremos fazer. Então precisamos ter firmeza no propósito. Você que está servindo a Deus, você não pode parar por nada deste mundo. Você não pode parar. Você tem um propósito, amém? Servir ao Senhor. Ainda que você não saiba especificamente o que Deus quer que você faça, mas você tem o propósito de servir a Deus. O nosso propósito deve ser, antes de tudo, viver uma vida que glorifique o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas eu queria citar aqui alguns exemplos de propósito. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 6, eu queria ler Atos capítulo 6. O que aconteceu aí? Houve ali uma reclamação contra os apóstolos, nos primeiros dias da igreja primitiva, porque não estava sendo feito ali um trabalho social. As viúvas não estavam sendo assistidas no suprimento das suas necessidades. Então, houve ali uma reclamação e os apóstolos, eles reconheceram que eles estavam errando nesse ponto aí. Olha a humildade desses homens, né? Eles reconheceram que estavam errados. E eles tomaram uma providência. Então, Atos 6, versículos 1 a 4. Atos 6, 1 a 4. Naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas na distribuição diária de alimento. Então os 12, convocando os discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Olha a consciência de propósito. Havia ali uma necessidade importante, que era fazer uma obra social. Mas os apóstolos disseram: vamos aí escolher 7 homens para fazer esse trabalho, porque não convém que nós deixemos o ministério da palavra para servir às mesas. Se fosse hoje, talvez eles seriam criticados, não é mesmo? Alguém diria assim: nossa, mas que soberba, será que vocês não podem servir às mesas, não? Mas não é isso, é consciência de propósito. E quando você tem um propósito, você tem que tomar cuidado para que ninguém te desvie desse propósito. Então pode surgir uma coisa boa para você fazer, mas se isso estiver tirando você do propósito de Deus, do seu chamado, então você não pode fazer essa coisa boa.
ainda que seja uma obra social, se isso vai tirar você do propósito que Deus colocou na sua vida, então não convém que você faça. Alguém precisa fazer. Mas eles disseram: nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Olha, muitas vezes o que acontece? Podem surgir propostas para tirar você do propósito. Cuidado, cuidado. Olha só, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 17. Vamos ver a consciência de propósito na vida do apóstolo Paulo. 1 Coríntios 1, 17, que diz assim: pois Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não com sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Mas que consciência de propósito, num nível específico, com uma precisão espantosa. Paulo disse: o Senhor não me enviou para batizar, mas para evangelizar. Olha, que consciência, que o Senhor nos dê essa consciência. Você não pode fazer tudo na obra de Deus. Deus te chamou para algo específico. Tem pessoas que querem fazer tudo, quer tocar, quer cantar, quer orar, expulsar demônio, pregar, tirar, recolher dízimos, ofertas e tudo. Você precisa saber para que o Senhor te chamou. Talvez nós disséssemos para Paulo assim: ô Paulo, vem cá, mas se você evangeliza, qual o problema de você batizar as pessoas? Mas você pense bem, naquele tempo em que milhares se convertiam, como a gente vê em Atos 2, milhares se convertiam. Imagine se o apóstolo Paulo vai ficar parado num lugar batizando todo mundo. Ele tinha que viajar para outros lugares, ele tinha que evangelizar em outras cidades, ele não podia ficar parado para batizar todo mundo que se convertesse. Então veja a consciência de propósito. Queria ler mais um texto desta consciência de propósito na vida do Senhor Jesus, em João capítulo 18. João 18, versículo 37. João 18, 37. Perguntou Pilatos: então, tu és rei? Respondeu Jesus: tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Consciência de propósito. Jesus está dizendo: tu dizes que eu sou o rei, para isso eu nasci, para isso eu vim ao mundo. Então quando você descobre o propósito de Deus na sua vida, você pode dizer: para isso eu nasci, para isso eu vim ao mundo. Você precisa descobrir, você precisa descobrir. Entre tantas coisas que Deus me deu a oportunidade de fazer, uma das mais importantes que eu considero é ministrar a palavra. A primeira vez que eu preguei diante de um auditório, eu tinha 9 anos de idade. Foi aqui na igreja da Lagoinha, eu tinha 9 anos de idade. Estou pregando até hoje. Já faz um tempinho isso, viu? Estou pregando até hoje, porque para isso Deus me chamou. Então, quando você descobre o propósito, você pode dizer: para isso eu nasci. Agora, questão importante sobre propósito. Não é bom que você tenha 35 propósitos na sua vida, ou 88 propósitos, 145 propósitos. Não, porque se for assim, você não vai alcançar nenhum deles. Nenhum.
Então você precisa ser mais específico. Mais específico, qual que é o seu chamado? Qual que é o seu ministério? O meu ministério é para fazer qualquer coisa que aparecer. Vai acabar não fazendo nada. Então, cuidado com a multiplicidade dos propósitos. Outra questão importante. O propósito de Satanás é trocar o seu propósito. Nós vemos ali na tentação de Jesus, em Mateus capítulo 4, que Satanás tinha ali propostas para o Senhor Jesus. E uma delas foi a seguinte: ele mostrou para Jesus os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. O propósito de Jesus era a cruz, a salvação de todos nós. E aí Satanás tinha ali um propósito alternativo para ele. Cuidado com propósitos alternativos. Deus tem um plano na sua vida, mas Satanás vem com propósitos alternativos. Um propósito alternativo pode ser um relacionamento ilícito, um relacionamento de prostituição, de adultério. Um propósito alternativo pode ser um dinheiro ilícito, um negócio maligno que Satanás te oferece. Um propósito alternativo pode ser um trabalho que ocupe todo o seu tempo, que você não tem tempo de fazer mais nada na obra de Deus. Misericórdia. Cuidado com os propósitos alternativos que o inimigo tenta te oferecer. Agora, eu disse que ia falar de 3 palavras, né? Tempo, propósito e atitude. Não adianta você ter tempo se você não tiver propósito. Não adianta ter propósito se você não tiver atitude. O que é atitude? É um comportamento que te leva à ação correspondente ao propósito que você tem. Então vou dar um exemplo muito familiar a todos, que é o exemplo do futebol. No futebol tudo gira em torno do tempo, não é verdade? Não é isso? Em um jogo de futebol, o tempo é fator determinante para tudo. São 2 períodos de 45 minutos. Ou seja, 90 minutos é o tempo. Mas o tempo, por si mesmo, ele não resolve nada. Então, o time que vai ao jogo, ele tem um propósito. Não é isso? Tem um propósito. Geralmente, o propósito é a vitória. Mas alguns entram ali com aquele pensamento assim, ó, se empatar, já está de bom tamanho. Não é verdade? Ainda tem aqueles que entram assim, olha, se a gente perder de pouco, já está valendo. Não é isso? Mas aqui nós não temos empatadores nem perdedores, só temos mais que vencedores em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então, tem o tempo, tem o propósito. Então o nosso propósito é ganhar. Agora precisa de ter atitude. A atitude dos jogadores, não é verdade? Qual que é a atitude? Vamos partir para cima. Vamos partir para cima. Não vamos ficar na retranca, não. Vamos partir para cima. Quem sabe você vive na retranca. Vive na defensiva. Nós vamos partir para cima em nome de Jesus. Vamos partir para cima. Isso é atitude. Não é ficar aqui esperando a bola chegar. Nós vamos atrás da bola em nome de Jesus, amém? E é esse convite que eu quero te fazer nessa noite. Não é para participar do meu time, não. É para partir para cima em busca do propósito que Deus tem na sua vida. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, se o propósito vai ser alcançado dentro daquele tempo, depende da atitude que você tem. Se o propósito vai ser alcançado em 2020, depende da atitude que você tem.
Então você já pode começar a pensar quais são as atitudes que você precisa ter na sua vida em 2020 para que os propósitos do Senhor se cumpram na sua vida, para que os seus propósitos pessoais sejam alcançados. Quais são as atitudes que você precisa ter? A atitude vai te levar à ação. O que você precisa fazer? Então, eu queria ainda falar sobre a pessoa do Senhor Jesus. Olha só, Jesus, ele nasceu ali em Belém e foi criado na cidade de Nazaré, e nós não temos muitas informações sobre ele até os seus 30 anos de idade. Não se sabe muito. Sabemos que ele, como qualquer judeu, ele estudou. Sabemos que ele participava dos costumes judaicos. Sabemos que ele trabalhava como carpinteiro. Isso aí nós sabemos. E nada mais. Mas o que eu quero dizer é que aos 30 anos de idade, Jesus tomou algumas atitudes importantes na vida dele. Olha só, isso é muito, muito sério. Aos 30 anos de idade, Jesus fez algumas coisas que ele não tinha feito antes. O que ele fez aos 30 anos de idade? Em primeiro lugar, deixou a carpintaria. Mas por que ele fez isso? Porque ele tinha consciência do propósito do Pai na sua vida. Aos 30 anos, ele deixou a carpintaria. E o que ele fez logo em seguida? Ele se batizou. O que mais? Ele fez um jejum de 40 dias. Olha só, atitudes importantes aos 30 anos. O que mais? Ele enfrentou a tentação no deserto e venceu. Então isso aí está em Mateus 3 e Mateus 4. O que mais? Jesus saiu da casa dos seus pais. Em Mateus 4,13 está escrito que Jesus mudou de cidade. Ele saiu da cidade de Nazaré e foi morar em Cafarnaum. Veja bem, ainda nesse detalhe aí da saída de casa. Aos 30 anos Jesus saiu de casa. Existe um tempo para todo propósito, né? Ele não saiu de casa aos 15 anos. Também não saiu da casa dos pais aos 45 anos. Né? Tem gente que quer continuar, né? Quer continuar. Não é isso? Quem tem 45 anos está na casa dos pais? Não levanta a mão não. Pode deixar. Aos 30, Jesus fez isso aí. O que mais? Ele escolheu os seus 12 discípulos e ele começou o seu ministério. Olha quantas coisas Jesus fez aos 30 anos. Ele tomou atitudes importantes e inadiáveis para a execução do propósito do Pai na sua vida. Então, ele deixou a carpintaria, batizou, jejuou 40 dias, enfrentou e venceu a tentação, saiu da casa dos pais, mudou de cidade, escolheu os discípulos e começou o ministério. Meu Deus, olha que exemplo de atitudes tomadas no tempo certo. Meu irmão, que atitudes você precisa tomar? Que atitudes você precisa tomar? Quantas vezes o tempo passa e o propósito não é alcançado porque as atitudes não são tomadas? Quem sabe você está numa época de tomar algumas decisões. Eu costumo dizer que Jesus virou a mesa e chutou o balde. Ele arrebentou. Ele deve ter deixado muitas pessoas decepcionadas. Nossa, mas Jesus Cristo, a gente pensando que você ia ser um grande empresário do ramo da carpintaria, a gente pensando que você ia fundar uma empresa de fabricação de móveis. Jesus, estou decepcionado com você.
Talvez você vai decepcionar algumas pessoas quando você tomar as atitudes que você precisa para que o propósito de Deus se cumpra na sua vida. E aqui nesse mesmo texto de Mateus 4, nós temos também atitudes que os discípulos precisaram tomar. Jesus chegou e ele começou a chamar: Pedro, vem Pedro, vem Pedro, vem João, André, Felipe, Mateus, Bartolomeu, vem Judas Iscariotes, pode vir também, vem. E o que esses discípulos precisaram fazer? Eles precisaram deixar tudo e seguir Jesus. Exemplo interessante é dos pescadores que estavam ali junto ao mar da Galileia, e a Bíblia diz que eles deixaram ali as suas redes, deixaram ali os seus barcos e eles seguiram Jesus. Atitude, quem sabe hoje é o dia de você seguir Jesus, de você deixar alguma coisa para seguir Jesus. Atitude. O tempo por si só não vai resolver nada, você tem que tomar uma decisão. Mas sabe o que nós queremos? Jesus, agora que eu conheci o Senhor vai me dar um barco novo, é isso? O Senhor vai me dar um barco novo, o Senhor vai me dar uma rede nova, agora é que eu vou pescar de verdade. Quando de fato o Senhor quer que você renuncie a algumas coisas. Atitude. E você não pode deixar o tempo passar. Quantas pessoas estão precisando tomar uma atitude em relação ao casamento? De repente é hora de casar. Para de enrolar a moça, ou para de enrolar o rapaz, né? De repente é hora de assumir o ministério. Quem sabe você está adiando. Quem sabe chegou o tempo de você se batizar. É uma atitude importante você assumir aí esse compromisso, batizar. Quem sabe o que você precisa decidir nessa noite é começar a ler a Bíblia. Ler a Bíblia. Eu coloquei no Facebook no dia 1º, coloquei lá assim, ó: no princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1:1. Viu como foi fácil começar a ler a Bíblia toda em 2020? Agora continua. Leia a Bíblia, tome uma atitude. Você tem um chamado ministerial, mas não lê a Bíblia, fica difícil. Quem sabe a atitude que você precisa tomar é pedir perdão para alguém. Muitas vezes a pessoa fica travada porque tem que pedir perdão para alguém e não pede. Um dia desses eu fui ríspido com a minha esposa na minha casa. Depois eu fui lá e pedi perdão para ela. Pedi perdão. Porque a gente tem que tomar atitude, meus irmãos. O tempo sozinho não vai resolver as coisas. Não vai resolver. Toma uma atitude. De repente você vai chegar em casa, vai pedir perdão para alguém. Mas você já pode pedir perdão ao Senhor aqui, para adiantar o serviço, amém? Olha só, quando existe um propósito na sua vida, e você não toma atitude, aquele propósito se torna um incômodo na sua vida. É a pessoa que tem um chamado para o ministério, e não toma atitude, aquele chamado ele se torna um incômodo. Aquilo te perturba, você pensa naquilo de tempos em tempos, você acorda de madrugada pensando naquilo, o propósito não cumprido se torna um incômodo. Então tome uma atitude. Para a gente finalizar, eu queria falar sobre o agricultor. Na vida do agricultor, na rotina do agricultor, nós encontramos essas 3 palavrinhas: tempo, propósito e atitude. O trabalho do agricultor gira em torno do tempo, não é verdade? Existe um tempo para semear. Ele tem que preparar a terra, tem que semear. Existe um tempo para isso. Não pode ser quando ele bem entender.
Ah, não, quem sabe? Ah, a gente está em janeiro, mas as coisas só funcionam depois do carnaval. É assim? Semeia, irmão. É só depois do carnaval. Não tem gente que é só depois da Semana Santa, não é verdade? Tome uma atitude. Só depois da Semana Santa. Misericórdia, irmão. O semeador não pode semear quando ele bem entender, não. Existe uma época do ano. Ele vive em função das estações. Em função das estações. E se passar a estação e você não tiver feito o que você deveria ter feito, não adianta fazer. Aí começa aquela chuva, né? Aquela tempestade, e o semeador, o agricultor fala assim: agora eu vou semear. Não, agora é tarde. Então, ele tem o tempo de semear, ele tem o tempo de esperar a chuva. Então, esse detalhe, ele é muito importante. Você pode fazer tudo. O semeador, ele pode semear a melhor semente, mas se não chover, não adianta. Então, sabe o que isso significa? Nós podemos fazer tudo na nossa vida. Nós podemos tomar as melhores atitudes, mas se não tivermos a bênção de Deus, não vai adiantar nada. Mas nós temos a bênção, amém? Nós temos a bênção, mas Deus só abençoa o que está de acordo com o propósito dele. Não adianta a pessoa ter um relacionamento de adultério e querer que Deus abençoe. Não adianta, não adianta. Não adianta a pessoa que vende bebida alcoólica, vende cigarro e querer que Deus abençoe. Não adianta. Não somos nada sem a bênção de Deus, mas com a bênção nós podemos todas as coisas. Tudo aquilo que está de acordo com o propósito do Pai. Então, finalmente, depois da chuva, a semente vai brotar. Então o agricultor, ele tem agora um tempo de cuidar da lavoura. Ele tem que proteger a sua plantação. Ele tem que cuidar para que as pragas não destruam a sua lavoura. E finalmente tem a produção do fruto e a colheita. A gente podia ficar aqui uns 40 minutos falando sobre o agricultor, mas é só um resumo para a gente ver que tem o tempo, tem o propósito e tem a atitude. Não adianta a gente esperar simplesmente que as coisas aconteçam. Agora, muitas vezes, nós precisamos, antes de tudo, pedir: Senhor, me ajuda aqui, Senhor. Eu quero, antes de fazer qualquer coisa em 2020, eu quero que o Senhor esteja comigo. Não quero fazer nada sozinho. Amém? Amém, irmãos? Não quero fazer nada sozinho. Eu quero que o Senhor faça comigo. Eu quero o Senhor ao meu lado. Por isso eu quero um compromisso com o Senhor. Compromisso com o Senhor. E nós podemos nessa noite fazer um compromisso com o Senhor. Ou renovar o nosso compromisso com o Senhor. Quem quer fazer isso nessa noite? Fazer um compromisso com o Senhor ou renovar um compromisso com o Senhor? Diga amém. Amém. Vamos nos colocar de pé neste momento. E você vai, enquanto louvamos ao Senhor, você vai refletir. Como você está usando o seu tempo? Qual é o seu propósito? Qual é o seu propósito? E o que você está fazendo a respeito disso? Quais são as atitudes que você precisa tomar?